Olá pessoal, Vitor Ramos por aqui. Dando continuidade ao conteúdo, vamos falar um pouco de introduzir mais Fast API, entender suas vantagens e um pouco de tipagem e benefícios como documentação automática, enfim. Quero fazer essa breve introdução para vocês e convidar que vocês estendam depois o estudo a exemplos práticos, entender um pouco mais essa aplicação. Para a comunicação de API, ela é muito utilizada atrelada à linguagem Python. Ela é moderna e rápida, né? Ela consegue aí ter um grande desempenho para construir APIs aí com Python. Vimos exemplos passados de API, a questão de embasamento teórico do que é uma API. E a gente precisa entender essas vantagens porque ela tem uma forte tipagem e ela gera documentação automática. Então ela consegue documentar as etapas de construção de APIs e ela vem revolucionando desde o seu lançamento e a adoção é bem grande para desenvolvimento de APIs. A Fast API ela é um framework de alta performance para a construção de APIs. Com Python aí superior a 3.6, é difícil a gente ver muitas aplicações construídas em versões mais antigas de Python, mas isso é uma informação importante. Ela tem esse padrões de tipos, de hints, para melhorar a velocidade e a experiência de desenvolvimento, que são coisas mais intermediárias avançadas que impactam no desempenho, na performance da API. Então, por isso, reforço, pessoal. Vale super a pena estender depois um pouco dessa introdução que a gente dá aqui no curso, no desenvolvimento mais profundo, entender um pouco mais a Fast API. E ela atende muito essa necessidade hoje de eficiência e precisão, né? Ela destaca por oferecer essa solução rápida, a documentação dela é muito interativa e é fácil manutenção. Tem muita gente da comunidade aderindo, utilizando, então fica fácil a gente encontrar referências, exemplos de projetos e debugar erro, né? Pesquisar sobre erro. E ela é considerado um framework moderno que apoia muito esse desenvolvimento web e a integração entre sistemas aí via API. Uma vantagem, pessoal, bem interessante, né, é a tipagem estática. Já que ela tem suporte à tipagem estática, a Fast API ela melhora significativamente a qualidade do código por essa característica. Então ela facilita muito a detecção de erro e aumenta a eficiência no desenvolvimento. Então são características super importantes e destaca a Fast API. Outra coisa, documentação automática, né? Com Fast API a documentação é gerada automaticamente e ela é interativa. Conforme você vai construindo o que você desenvolve com a lib, ela roda atrás, né, uma execução que cria a documentação. Então isso significa que tanto o desenvolvedor ou o usuário final ela pode testar a API diretamente no navegador e ter esse suporte dessa documentação gerada. É um avanço muito grande para a usabilidade e teste. Por quê? Ela dá tanto a capacidade para o usuário mais básico de estar utilizando, acessando essa documentação, tendo esse apoio, como ao time de desenvolvimento também, né? De ver a criação dessa documentação, personalizar alguns pontos para que o projeto tenha quesito documentação da API aquilo que é demandado. Então é muito interessante isso. E ela traz essa grande usabilidade e possibilidade de teste devido a essa documentação. Olha só, pessoal, um exemplo prático aqui para deixar um pouco mais acessível, né, a possibilidade. Imagina que a gente está criando uma API por e-commerce. Com a Fast API é possível a gente implementar essa API robusta, que se comunica com vários sistemas, gestão de pedidos, de clientes e produto. E comunicação entre outros sistemas, a gente pode ter uma documentação gerada de forma automática que deixe isso claro para consulta, né? E podemos usar suportes, aplicações de suporte, como o Swagger, UI ou HackDoc, que acaba possibilitando testes unitários e iterativos com a documentação. E para desenvolvimento isso é algo muito importante. Galera de dados, como na minha rotina, como não são aplicações web ou grandes integrações para desenvolvimento,
o teste acaba não tendo tanto peso, porque eu utilizo a API para extrair informação ou para enviar requisição, né? Ou para receber retorno de alguma informação. Então, a questão do desenvolvimento envolve esses métodos, mas também outras integrações e interações via código. Então, mesmo para esse ambiente mais complexo, que no caso de um engenheiro, ou um analista de dados, ou um cientista de dados, pode não ser muito comum, mesmo que envolva o time dev, a documentação dá um suporte, um apoio que é excelente. Então, isso caracteriza muito o destaque, né, para a Fast API. E a questão do funcionamento interno dela é bem interessante. Deixa eu até abrir a documentação para a gente checar alguns pontos. Tá aqui a documentação, pessoal. Na parte da página da Fast API tem um Learning com uma relação grande de tutoriais aqui, tá? Ó, user guide, de um guia de tutoriais de como utilizar. Então, super aconselho depois a vocês repassarem isso aqui para aprofundar um pouco mais. A página é super interativa, trazendo detalhes de código, de execução. Então, é um guia bem interessante, né? E é importante, pessoal, comentar que a Fast API aí, ele tem um grande chamariz para suporte de assincronismo, né? O que ele permite? Ele permite uma grande eficiência para grandes volumes de requisições, de requests simultâneas, né? Então eu tenho muita requisição, como a gente viu lá a opção no banco, né? Muitas requisições ao mesmo tempo de get, post, put e por aí vai, acontecendo de forma simultânea em grande volume. Então, a Fast API ela destaca que ela permite a gestão dessas requisições, né? Para assim ter uma alta performance. As APIs com Python, que utiliza o ASGI, que é o Asynchronous Server Gateway Interface, né, que é uma base para comunicação assíncrona. A gente tem acesso à interface ao ambiente, que a gente representa a evolução, né, do anterior WSGI, que é o Web Service Gateway Interface, que é um padrão tradicional para desenvolvimento de API. Ele veio trazendo mais possibilidades e facilidade de uso. A principal diferença entre eles existe na capacidade do ASGI, que é o Asynchronous Server Gateway Interface, de suportar comunicação assíncrona para um grande volume de requisições de diferentes métodos. Então isso é uma parte técnica bem interessante. E o ASGI, ele é uma especificação para Python. Ele fornece essa interface padrão para a gente ver esses servidores assíncronos e funcionando essas várias requisições, né, em Python. Então é muito importante, pessoal, essa característica do ASGI, né, para a Fast API. E ela também inclui uma comunicação, possibilidade de solicitações utilizando WebSockets e principalmente um ponto que é bem sensível, né, eventos em tempo real, né, eventos de stream. Então ela é bem parruda, ela é um framework aí bem utilizado e aqui tem uma gama, pessoal, olha, uma gama de modelos de utilização e até mesmo coisas que nos interessam aqui, como por exemplo, olha, SQL, para a gente utilizar em bancos de dados, né? E a gente pode suportar via a biblioteca SQLAlchemy, que é uma biblioteca Python bem utilizada, famosa também. A gente consegue usar facilmente suporte a esses bancos de dados, né? E aqui tem exemplos, informações técnicas, até mesmo como montar a estrutura para acessar de pastas para desenvolvimento e até como suportar aqui as partes com um exemplo prático aqui de conexão ao SQLite. Então, pessoal, ela é bem rica, tem bastante informação e é bem interessante para desenvolvimento, né? Para a construção dessas APIs. A documentação é bem rica, então eu convido vocês, tem até a questão de guias mais avançados, né? Teste unitário, requisições, o webhooks que eu comentei com vocês, incluindo o WSCGI com outras plataformas
E olha que interessante, a gente pode usar a Fast API atrelado aí a Flask, né? Ou outras libs de desenvolvimento web como o Django, que também tem uma boa parte de mercado que a gente acabou não comentando, mas ele é para desenvolvimento web em Python, né? Atende um pouco mais de complexidades e casos de usos do que Flask, mas é tão bom quanto. Então a gente consegue fazer essa opção, e aqui traz, né? Dicas para deploy também, com Fast API. Então a documentação é bem rica. Fora os exemplos que a gente consegue localizar na internet, pessoal. É bem interessante. Então, pessoal, olha só. Eu estou na pasta que eu tenho o man, um exemplo bem simples, para vocês verem o funcionamento do código. Deixa eu abrir ele. Ele, olha só, eu importo Fast API e eu faço como eu fiz anteriormente. Olha só que interessante. Um apt-get, né? E vamos ver o que acontece. Esse daqui é o código mais simples possível, mas já dá para ver que ele tem um funcionamento parecido com o Flask, né? Então a gente consegue essa interação de chamada de comandos, olha só. No caso, um apt-get. E vamos ver na prática o que acontece. Como eu instalei, aqui eu vou abrir o prompt de comando aqui dentro dessa minha pasta onde está o arquivo. Tanto se eu der um ls de listagem, tá ali o nosso arquivo man, né, .py. Eu vou usar o vcorn, vou chamar essa minha aplicação man.app e traço reload, para que ela continue em funcionamento se eu realizar alguma alteração. Vou executar. Ó, executou com sucesso. Vamos ver se vai abrir a aplicação, tá tudo ok. Segurar o Ctrl, copiar esse endereço em um navegador. Abrir aqui. Olha aqui, me trouxe mensagem. Olá, Coru. Olá, Coru com Fast API. E aqui eu consigo colocar várias outras informações para trazer resultado. Fazer requests de envio de get, put, ou até mesmo alteração, né? De forma aí bem interativa. E eu incluí várias possibilidades de trabalhar com a API. Mas olha só, ele abre uma pequena visualização aqui, um pouco similar ao Flask, mas com umas opções aqui de o JSON original e retornos em JSON, né? Então, Fast API é muito poderosa. Isso é um exemplo super simples, mas eu convido vocês a navegarem, aprofundarem um pouco mais nessa possibilidade de lib em Python para desenvolvimento de alta performance para APIs. Tá bom, pessoal? Aqui, pessoal, um exemplo de arquitetura para a gente fechar o conteúdo, né? Utilizando o Fast API, olha que interessante. Tem as requisições de cliente, que acaba fazendo get e post, né? Ou seja, envio e extrai informação de um servidor. E Fast API ele cuida de toda essa parte aqui do que? A comunicação do servidor para responder esses get e post, esses métodos de requisição, a rota, né, do REST API para monitorar o modelo PyIdentic Model, ele faz esse esquema, documentação do usuário, enfim. E aqui tem variáveis como user, topic, post, response. Ele faz essa documentação do que acontece para também se comunicar um modelo de ORM, né? Aqui está a nossa aplicação, modelo.py funcionando também. E aqui a gente pode usar SQL padrão para quê? Para ter essa sessão de conexão com o database. Então é algo bem completo, onde eu consigo acessar meu database, eu tenho uma aplicação em Python, um modelo de comunicação de acesso a essas informações, ainda tem um schema.py também, eu tenho a minha aplicação realmente funcionando, uma aplicação que faz essa comunicação, e tudo isso gerenciado, olha só, com o Fast API. Então ela é bem poderosa para desenvolvimento de questões de alta performance mais complexas, né? E eu convido vocês a buscarem mais informação e se aprofundar um pouco no desenvolvimento de Fast API. Principalmente para as demandas de conexões de API em sistemas diversos, a Fast API, a REST API, a própria Request, são libs que, trabalhando em conjunto, né, podem atender muito bem demandas de acessar aplicações, como esta aqui. Tem uma camada aqui, ó, um layer de visualização de JavaScript junto com HTML e outros frameworks, em que a nossa aplicação
em Fast API está rodando por trás para toda essa gestão dessas APIs. Então é algo bem interessante, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e a gente se vê no próximo vídeo, numa próxima oportunidade. Obrigado, um abraço e até mais.